Boa noite, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui, juntos, para adorarmos a Deus. Uma noite de quinta-feira, uma noite mais fria. E estamos juntos para o nosso culto de oração. E como eu sempre digo, é uma alegria muito grande poder estar com vocês, poder estar falando com vocês, através dos meios de comunicações, nesses tempos que nós estamos vivendo. E vou bater um papinho com você, enquanto isso vai avisando seus amigos, seus parentes, as pessoas que quiserem ouvir uma palavra da parte de Deus, uma palavra que vai trazer conforto, consolo, né? Como disse o pastor Vanderlei ontem para nós, num tempo muito gostoso que nós estamos tendo de oração, às 21 horas, ele falou para nós sobre nós estarmos descansando no Senhor, porque Deus construiu todas as coisas, né? E a palavra que ele diz para nós é que ele não se cansa, André, pega para mim aí no seu celular o versículo que o pastor Vanderlei leu ontem, para eu poder passar. O André está aqui comigo, né? Meus filhos estão ficando comigo um pouquinho, importante. Mas quero dizer para vocês que, independente da situação, independente de todas as coisas, nós confiamos num Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos num Deus Todo-Poderoso, mesmo que muitas vezes as coisas não aconteçam da maneira como gostaríamos que acontecesse. Nesses tempos de oração que a gente tem tirado, nesses tempos de comunhão com Deus, muito, muito, muito gostoso, em que quando eu dobro os meus joelhos, eu me vejo junto com a comunidade Caminho da Paz, que fez esse propósito. Eu me vejo ali visualizo as pessoas que junto comigo estão dobrando os joelhos para estarmos clamando a Deus por esse momento, por essas necessidades, né? Pela nossa casa, pela nossa família. E me veio a memória, ontem me veio a memória, né? Quantas coisas o Senhor tem feito por nós, né? Quantas coisas, mediante a palavra que o pastor Vanderlei trouxe para nós ontem à noite. Isaías 40, 28 e 29. Ele leu Isaías 40, 28 e 29, aonde nos leva a descansar no Senhor, a entender. Ele diz, vocês não sabem, nunca ouviram falar que eu sou Deus, que eu não me canso, eu estou com vocês. Então, eu trouxe a memória ali, quantos milagres Deus tem feito nas nossas vidas. Quantos milagres eu e você já vivemos. Eu, com os meus 47 anos de uma nova vida, 47 anos em que eu, ouvindo a palavra de Deus, abri meu coração e Deus entrou e veio fazer morada. Quantos milagres, quantas vezes Deus nos sustentou, nos firmou e nos tem levantado, tem cumprido a sua palavra nas nossas vidas. Muitas vezes sofremos, enfrentamos perdas, né? Enfrentamos lutas, situações que não gostaríamos que fosse da maneira que muitas vezes mas o Senhor tem nos mostrado que Ele é Deus, sobre todas as coisas Ele é Deus. E em nome de Jesus, do poder do Espírito Santo, essa convicção tem sido tão grande dentro dos nossos corações, não é verdade? Tem sido tão forte, tremenda. E eu quero repartir com vocês hoje uma palavra que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração. Quero falar com vocês que estão aí já comigo, né? Feliz em ver vocês todos comigo. Se eu ficar citando nomes, vai ser muitas pessoas, né? Que já estão comigo, o Júnior Grande, né? O Fernandes, a Maiara Espanhol, a Dilene Pacheco, a Cleusa Granado, que é minha irmã, com a minha mãe, minha linda mãe, né? Assistindo. Domingo é Dia das Mães e a gente vai comemorar da mesma maneira, né? Com um telefonema, com um abraço virtual. Mas eu aproveito essa oportunidade, mãe, para dizer para a senhora que eu a amo muito, que a senhora é minha referência de fé. É uma mulher forte, corajosa,
que muitas vezes tem nos sustentado. Então, um beijo para minha mãe linda e que Deus continue preservando a vida dela, que Deus continue guardando a vida dela, né? Então, vamos estar juntos. Um tempo que vamos estar aqui, né? Falando das coisas de Deus, falando do amor de Deus, trazendo à memória tudo aquilo que Ele tem feito por nossas vidas. Eu quero agradecer à comunidade Caminho da Paz, que tem sido realmente uma igreja unida, uma igreja que mesmo em distância tem se mantido unida. Mais uma vez eu já fiz isso pelo Facebook, pelo WhatsApp, louvando a Deus pelos ministérios, pelas lideranças que têm trabalhado, que têm batalhado, né, para estar fazendo as suas programações online. Graças a Deus que temos esse meio, veículo de comunicação. Então, todos os líderes da comunidade recebem meu carinho, minha gratidão por tudo aquilo, pelo esforço que vocês estão fazendo para estarem juntos. Todos vocês, todos os ministérios, recebam o meu carinho, tá? E a minha gratidão. Quero orar com vocês, orar para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dê graça, que o Espírito Santo possa estar falando ao teu coração, essa palavra que hoje Ele colocou no meu coração. Então vamos orar. Pai, quero te adorar, Senhor, quero te louvar mais uma vez. Agradecer a Ti, Senhor, pela vida, agradecer a Ti, Senhor, por todas as coisas, ó Pai, agradecer porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos abençoado, nos fortalecido, Pai. O Senhor tem se mostrado fiel, mesmo muitas vezes notícias chegando que não gostaríamos de receber, mas sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas e que tudo está no seu controle, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar cada vida que está comigo agora, nesse tempo, nesse momento em que nós vamos estar meditando na Tua palavra, Pai. Que entre como um bálsamo em cada coração, Senhor. É momento da igreja estar junto. É momento de estarmos em união, Pai. E aqueles que não fazem parte da comunidade Caminho da Paz e também estão aqui agora conosco, fazem parte do Teu rebanho, fazem parte da Tua igreja, fazem parte do Teu povo. E não há placas, Pai, que nos separem. Não há placas que nos dividem, Senhor. Simplesmente temos um lugar aonde nos achegamos para estarmos juntos, Pai. Mas todos nós somos Teus filhos, ó Pai, lavados no sangue do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo, Pai. Professamos o mesmo Deus, professamos o mesmo Senhor, temos o mesmo batismo, a mesma fé, por isso somos um só corpo e o nosso cabeça é Cristo, Pai. Então, a todos que estão comigo, que Deus os abençoe, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? É isso aí. É muito bom estarmos juntos. Todas as vezes que temos esse momento, eu fico ansiosa. É óbvio, né? Nós estamos aprendendo a fazer algo diferente. Estávamos acostumados a ir para a igreja, então estamos aprendendo. E eu fico muito feliz de Deus estar nos dando graça, né? Do Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, pela sua infinita misericórdia, estar nos ajudando, né? Porque é Ele quem está nos ajudando, é Ele quem está nos capacitando. A Maria não teria nenhuma capacitação se não fosse pelo poder do Espírito Santo. Então sejam bem-vindos à minha casa. Sejam bem-vindos à minha casa, a esta casa onde a comunidade começou. A comunidade começou aqui pertinho, é óbvio, os primeiros cultos foram na casa da Tina, do Laerte, depois foi para a casa da Helene e do Norberto, mas depois veio para a garagem antiga, porque a casa antiga foi derrubada e foi reconstruída essa daqui, e aqui foi o templo do Senhor de primeira. Aqui muitos se converteram, muitos, que hoje têm suas igrejas, tipo o pastor Edson, né? Muitos, o Marcos Regis, que está lá no sul, pessoas que se achegaram até nós e se converteram aqui, na garagem desta casa. E aqui onde é a sala
era uma sala pequena, era uma cozinha, aqui tudo começou. Aqui começou a escolinha infantil, aqui começou a cantina, aqui começou o diaconato, que era no meu quarto, né? Eles empurravam lá os meus bibelô da minha penteadeira e ali eles faziam o que tinha que fazer. Então eu louvo a Deus por você poder estar entrando aonde tudo começou. Então fique à vontade, a casa é sua. E se quiser, quando Deus nos permitir estar novamente junto, estar tomando um café comigo, vai ser sempre uma alegria e um prazer receber qualquer um de vocês, independente da placa da igreja. Qualquer um vai ser muito bem. Ana Silvia, que bom que você está comigo. Que bom, Ana Silvia. Luiz Messias, né? Silvana Capelete, Dina Loy, Cidotone, minha linda. Esses que estão aqui nas fotografias, que têm dificuldade de estar visualizando todos. Sejam bem-vindos, todos vocês. Mas eu quero trazer uma palavra para o teu coração hoje, cujo título é: quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele cumpre. E está ali no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Abre aí tua Bíblia, se você puder, né? Números, livro de Números, né? Gênesis, Êxodos, Levíticos e Números. Quarto livro da Palavra de Deus, da Bíblia, né? Capítulo 23, versículo 19, que vai nos dizer assim: Deus não é homem, pois não mente, nem um filho de homem para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Ele me mandou abençoar, não posso anular o que ele abençoou. Papai, é a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Queridos, esse versículo que eu trouxe para ser o início dessa palavra da noite de hoje está falando de um profeta. Um profeta mais ou menos, né? Está falando de Balaão. Se você for lá no livro de Números, a partir do capítulo 22, você vai conhecer a história de Balaão, de Baraque, né? Baraque era rei de Moabe na época, e Baraque, ele ouviu, né? O povo de Israel estava caminhando para a terra prometida e eles ganhavam todas as batalhas, era um povo forte, e Baraque se assustou, ficou preocupado com esse povo que vinha, então ele mandou chamar Balaão. Balaão era um profeta, daqueles profetas adivinhos, né? Um profeta como tantos existem hoje por aí, um profeta que, eu creio assim, que Balaão, ele conheceu a Deus de uma maneira verdadeira, porque ele deixou claro que ele só iria fazer aquilo que Deus mandasse. Então Baraque o chamou, ele veio e Baraque queria que ele amaldiçoasse o povo de Israel, queria que ele lançasse maldição para que eles não viessem contra ele, mas em todas as vezes, você lendo, você vai ver que foram várias vezes, 3 ou 4 vezes, que Baraque falou para Balaão amaldiçoar o povo. E Balaão sempre dizia, olha, logo no começo ele falou, eu só vou fazer o que Deus me mandar fazer, né? Eu só vou fazer o que Deus me mandar fazer. É óbvio que em todo tempo Deus dizia para ele mandava o Baraque fazer o que tinha que fazer, e depois ele pedia, saía, ia lá e falava com Deus e trazia a resposta de Deus. E uma das primeiras respostas de Deus está aqui no de Números mesmo, no capítulo 22, quando Baraque o chamou e ele veio e ele falou, né, no versículo 7 diz que os líderes de Moabe, de Midian, foram até Balaão, levando dinheiro para pagar pelo trabalho de encantamento e transmitir a mensagem de Balaque. Balaão respondeu, fiquem aqui esta noite e amanhã cedo trarei a resposta. Então eles quiseram pagar, eles quiseram persuadir, né, a Balaão para oferecer de um tudo, para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. E Balaão então buscou a Deus, e no capítulo 12 a resposta de Deus veio, né? Quando Balaão veio trazer a resposta a Baraque, no capítulo 10, no 12,
a resposta é essa: mas Deus disse a Balaão: você não irá com eles, nem amaldiçoará o povo, porque é um povo abençoado. O povo de Deus é um povo abençoado, e depois você vai conhecendo a história. Eu não vou falar sobre a história de Baraque, de Balaão. Eu quero falar com vocês algumas coisas em relação àquilo que Deus nos promete através da sua palavra. E Ele cumpre nas nossas vidas toda a sua palavra. E aqui Ele está dizendo: ninguém. E até que Balaão entendeu que não tinha como amaldiçoar um povo que Deus abençoava, um povo que Deus fazia forte. E nós somos o povo de Deus nos tempos de hoje. E hoje também nós somos um povo abençoado. Todas as promessas de Deus pertencem a cada um de nós, a mim e a você, que adora esse Deus, que serve a esse Deus, que tem procurado lutar, porque nós vivemos num mundo, como sempre eu me lembro de Isaías, que quando Deus o chama, ali logo no capítulo 2 de Isaías, ele se sente tão sujo, tão pequeno, porque ele fala: que será de mim? Eu vivo no meio de um povo imundo, de um povo cheio de pecado, eu sou pecador, né? E Deus então permite que o anjo pegue uma tenaz com uma brasa e coloque nos lábios de Isaías e o purifique. E é isso que a gente tem que falar com Deus, para que nos purifiquemos, porque nós estamos vivendo, até então, a vida que vivíamos era uma vida de podridão. O mundo jaz nas mãos do maligno, diz o Senhor. E se nós olharmos para trás, nós vamos ver que estávamos vivendo tempos terríveis, onde o pecado não tinha mais como segurar. A promiscuidade, né? A promiscuidade, a mentira, o engano, a ganância, né? Estava de uma tal maneira dominando que a nossa oração tem sido para que Deus desperte a igreja, porque até mesmo a igreja estava sendo contaminada por todas essas coisas. A igreja também se tornou ansiosa. A gente vivia numa guerra, né? Onde até mesmo unir os pastores tínhamos dificuldades, muita discussão, muita disputa, muito querer, muita grandeza, muito eu sendo elevado, muito achar que o melhor, sendo que a igreja de Cristo, ela é uma só. Ela é uma só. Temos que ter prédios, temos que ter denominações, temos que ser registrados, temos que andar de acordo com a lei. Mas diante de Deus, lá no céu, nós vamos ser um só povo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, nós devemos nos amar, nos respeitar. Não importa, as pessoas, cada uma tem os seus pensamentos, desde que estejam dentro da palavra de Deus, nós temos que nos respeitar e nos amar e nos aceitar, amém? Somos pastores da igreja de Cristo. Eu me considero assim, como alguém que Deus chamou para pastorear um rebanho. Não sou palestrante, como eu sempre gosto de dizer, não sou pregadora, nós somos pastores para cuidar das ovelhas. Assim como Jesus, quando ele veio a essa terra, ele cuidou do povo. Ele cuidou o tempo todo, ele pregou a palavra e ele cuidou. Ele curou, ele libertou, ele atendeu às necessidades, ele cumpriu a lei, ele fez tudo e nos ensinou. Está tudo na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, né? O Velho Testamento nos leva ao Novo e o Novo nos leva ao Velho. O Novo nos leva a cumprir o Velho. Então não temos que fazer diferença, porque tudo é a palavra de Deus. Gênesis e Apocalipse, aprendemos com a palavra de Deus. Então aqui tem a história desses dois homens, e eu tirei essa passagem quando, numa das vezes em que Baraque mandou Balaão estar amaldiçoando o povo, né? E a gente sabe que Balaão também foi aquele que a mula, né? Ele estava na mula e a mula falou com ele, porque Deus pôs o anjo para tentar impedir, porque Deus sabia que as intenções do coração de
de Balaão eram erradas, não eram corretas, que ele não devia estar se misturando. Então, ele, quando não ouve a Deus, não ouve a palavra de Deus, Deus então colocou uma mula. A mula em que o levava, ela viu o anjo e ela passou por caminho, apertou o pé dele, ele surrou a mula 3 vezes e ela então fala com ele. E aí Deus fala com ele porque ele estava fazendo algo que desagradava o coração de Deus. E aqui no 23, quando nós vemos aqui no 23, 19, é quando ele está dando mais uma resposta para Baraque. E ele então, quando questionado, pelo Baraque, aqui no 17 do 23, Balaque, não Baraque. Balaque e os líderes moabitas estavam reunidos próximos às ofertas queimadas. Quando Balaão voltou e Balaque perguntou-lhe o que o Senhor disse. Então ele pronunciou esta mensagem: levante-se, Balaque, e ouça-me, preste atenção, você, filho de Zippor. Aí ele diz então: Deus não é homem, pois não mente, nem um filho de homem para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Ele me mandou abençoar, não posso anular o que ele abençoou. Ele não encontrou pecado em Jacó, nem viu erro algum em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles, e no meio deles ouve-se o grito de que o Senhor é o Rei. Não tem como, quando Deus abençoe, não adianta o inimigo se levantar, não adianta os nossos inimigos se levantarem, não adianta, porque quando nós temos a bênção de Deus, ela está sobre nós, ela permanece sobre as nossas vidas, quando nós nos mantemos fiéis, e é isso que eu quero passar para você. Continuando aqui, aquilo que o Espírito colocou no meu coração. Quem de nós não tem uma promessa de Deus na sua vida? Quem? Eu tenho tantas promessas, eu tenho certeza que você também tem muitas promessas de Deus na sua vida, Quem de nós já não fomos abençoados com o cumprimento de promessas? Como eu disse, se nós formos trazer a memória, se eu for contar para vocês os meus testemunhos desses meus 47 anos de vida com esse Deus, eu ficaria mais ou menos, creio eu, que uns 2 dias para trazer à memória em detalhes tudo que Deus já realizou na minha vida, na minha casa, na minha família. Todos os milagres, o milagre da salvação, o milagre do amor dele derramado sobre a minha vida, sobre a minha casa. Esse é o maior milagre. Mas depois de tudo isso, Deus fez tantas coisas. Tantas coisas. Como eu disse, mesmo que muitas vezes, a promessa de Deus para as nossas vidas, muitas vezes não era aquilo que a gente achava que ia ser, mas Deus sempre tem o melhor. Deus sempre faz o melhor, porque Ele nos fortalece, nos anima, nos levanta. Eu passei por essa situação, quando da minha separação, uma situação muito difícil, quando um casamento é desfeito, em que você olha e vê tudo destruído, parece que não tinha visão de um futuro, não sabia como ficar. Estávamos ali com a igreja e não sabíamos o que fazer. Deus cumpriu a sua promessa na minha vida, na vida da minha família. E Deus nos levantou, nos sustentou, firmou os nossos pés, e eu e a minha casa servimos ao Senhor. E nós estamos ali, como o Senhor tinha me dito: eu te dou o cajado nas mãos, Maria. Segura firme, porque eu sou com você. Segura firme, porque eu vou te dirigir e vou te fortalecer. E o Senhor tem cumprido essa palavra na minha vida. Então, tantas coisas que nós poderíamos trazer à memória dos milagres que Deus já realizou nas nossas vidas, não é verdade? Quantas promessas cumpridas na minha e na sua vida. Então, as promessas de Deus nos dão vida, nos sustenta para seguirmos em frente. Nós não podemos nos descuidar de estarmos atentos às promessas de Deus sobre as nossas vidas e declará-las sempre, sempre. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esses são os que eu gosto de repetir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Não é verdade? Eu morri, estou escondida com Cristo em Deus. O Senhor guardará a minha casa, o Senhor enviará o seu anjo para nos guardar. Peste alguma chegará à nossa casa, nenhum mal vos sucederá. Ser forte e corajoso, não te deixarei, não te desampararei, estou com você. Tantas promessas que ele tem cumprido, promessas que nos dão vida, que nos dão força para continuarmos e prosseguirmos. Então as promessas de Deus são vidas, né? E o simples fato de estarmos neste mundo, nós já estamos debaixo, nós só de estarmos aqui, de sermos criados, a feitura do nosso Deus, de estarmos aqui vivendo nessa terra, nós já estamos debaixo das promessas e das ordenanças de Deus. Porque toda promessa traz uma ordenança, né? Aquela caixinha de promessa que não tem ordenança, toma cuidado, porque sempre, você vai ler na Bíblia, sempre para que Deus possa cumprir as suas promessas às nossas vidas, tem uma ordem que nós devemos cumprir, né? Porque Ele é Deus zeloso, Ele é Deus zeloso, senão a coisa vira bagunça, senão vira que nem Balaão aqui, não é verdade? Vira uma coisa mística, né? Vivermos só nas promessas. Não, nós temos mandamentos. Ele nos orienta a como devemos viver com Ele e de que maneira nós podemos viver uma vida de bênção sobre nós, de bênção sobre a nossa casa, de certeza de que Ele é Deus fiel. Então, queridos, né, as promessas de Deus nos dão vida, as promessas de Deus estão sobre nós e sobre nós também as ordenanças de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, ele diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e não te espantes. Ele sempre vai estar conosco. Ele sempre vai estar à frente, né? Ele sempre vai estar sendo a luz para os nossos caminhos. Ele nunca vai nos deixar sozinhos. Ele nunca vai. Quando Deus permite que nós entremos numa situação difícil, Ele está conosco. Ele segura firme as nossas mãos. Você precisa crer nisso para você ser fortalecido e ser sustentado nos momentos difíceis que todos nós enfrentamos. Já enfrentamos muitos. Enquanto estivermos nessa terra, nós vamos continuar enfrentando momentos difíceis. Mas quando nós estivermos ali, alicerçados no nosso Deus, sabendo disso, que Deus, o Senhor, é aquele que vai à nossa frente, Ele vai adiante de nós. Ele é o nosso general. Ele é o nosso general, o nosso escudo. Ele vai à nossa frente. Ele será conosco. Ele não nos deixará, nem nos desamparará. Não devemos temer e nem nos espantar com as coisas que acontecem. Tudo isso que nós estamos vivendo nos tempos de hoje, muitas vezes, né? Como o pastor Vanderlei disse ontem, numa palavra que falou muito ao meu coração, ele disse, essa quarentena já está demorando um pouco demais, não é verdade? Ela já ultrapassou, já não é mais quarentena, já está além, né, da quarentena. Realmente isso traz cansaço, isso muitas vezes traz desânimo, isso traz apreensão, isso traz bastante coisas ruins, porque, como eu disse na vez passada, a nossa vida deu uma parada. A nossa maneira de viver deu uma parada. Muitos estão preocupados com seus empregos, muitos estão passando por dificuldades, né? Muitos estão passando por momentos de incertezas, mas vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus, vamos apegar nesta palavra que Deuteronômio 31, 8 nos diz para nós, né? Que o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Não temas. Eu sei que muitas coisas estão acontecendo. As notícias que temos ouvido só é de morte, de morte, de morte. E de que tudo bem, está difícil. Mas com Deus tudo se torna mais fácil. Com Deus temos a certeza de que acontecer,
Paulo dizia, se eu morrer, eu morro para Cristo. Se eu viver, eu vivo para Cristo. Então, não temos que temer nada, né? Precisamos é ter a nossa vida com a convicção no nosso coração, né? De que somos de Cristo e o que acontecer conosco, somos dele. Se vivermos, somos dele. Se morrermos, somos dele. Por isso dessa palavra, né? É necessário termos nesses dias palavras que nos alertem, que nos levem a vivermos uma vida de identificação com a pessoa de Cristo. Uma vida em que nada nos impeça de nos achegarmos a Ele. Sempre a gente fala, nas pregações que tínhamos, o Espírito falava, nós não sabemos o momento em que nós vamos encontrar com Deus. Quantas vezes vocês ouviram a gente falando, os pastores da sua igreja falando, queridos, a gente pode sair na rua e sofrer um acidente de carro e morrermos. Podemos morrer por qualquer outra coisa. Estamos tão preocupados, não é verdade, com esse vírus invisível que tem nos assustado, que tem nos levado a ficarmos preocupados. Eu sempre fui chata. Eu aprendi com as professoras do Nelson na época em que deveríamos desinfetar as verduras, os legumes, as frutas que compramos na feira, né? Que as coisas que entram dentro da nossa casa, não simplesmente por causa do coronavírus, mas porque tem outras coisas. Eu digo para os meus filhos, as coisas ficam armazenadas, então passa o rato, faz xixi, a barata, ou isso, ou aquilo. As pessoas muitas vezes pisam nas coisas. Então, é algo que nós devemos fazer por uma higiene pessoal, né? De estarmos cuidando da nossa casa. Não simplesmente, é óbvio que estamos um pouco exagerados nos tempos de hoje, não é verdade? Estamos tendo mais cuidado nos tempos de hoje. Mas, como meus filhos falam, eu sempre lavei as minhas verduras com cândida ou com produto. Na maioria das vezes são cândida. Existem outros produtos que estão sendo usados agora. Agora o álcool gel, que deve ser usado constantemente. Devemos fazer a nossa parte, cabe que nos cabe. Se Deus está permitindo que a cândida, que o álcool gel, que o lisoforme desinfete, faça isso tudo, vamos fazer a nossa parte, cabe a nós. A de Deus está feita, cabe a nós fazer. Agora, se você não quer usar máscara, não quer fazer o que tem que fazer, você está sujeito, você está correndo risco. Não é verdade? Mas se você estiver fazendo, Deus vai poder te cuidar. Ele vai à frente, abrindo o caminho, né? E aí nós vamos em frente. Então, queridos, há uma grande diferença entre tomarmos posse da promessa ou apenas saber que elas existem. Muitas vezes nós conhecemos todas as promessas, mas não fazemos nada para vivermos as promessas de Deus. Não temos uma vida com Deus em obediência, né? Não cumprimos os seus mandamentos. Nós queremos que Deus fique jogando lá do céu tudo aquilo que a gente precisa. E muitas vezes me preocupa as pessoas que conseguem ter uma vida financeira, ter uma boa saúde, né? E negligenciam com Deus, falham com Deus em muitas áreas. Muitos aí que conhecem a Deus, conhecem as promessas de Deus, professam, vivem as promessas de Deus, mas não tem fidelidade com Deus, né? Deus está abençoando, porque tudo que vem de bom para nós é Deus que nos proporciona, mas devemos tomar cuidado que temos um Deus mamão aí também, que é o Deus do dinheiro, e que muitas vezes ele nos engana, e da mesma maneira que ele dá, ele tira. Então nós precisamos da nossa fidelidade para com Deus, para que verdadeiramente todas as coisas vá bem nas nossas vidas. Então precisamos ser fiéis a Deus. Quando Deus diz lá que abre as janelas dos céus e derramam bênçãos sem medidas sobre aqueles que são fiéis aos dízimos e às ofertas. E tantas outras passagens que a Bíblia diz, né? Que nós devemos ser fiéis, então devemos tomar cuidado com como nós estamos vivendo, de que maneira nós estamos em obediência a Deus, não é verdade? Então, estamos vivendo de que maneira? Né? Estamos tomando posse da promessa ou simplesmente conhecemos a promessa e queremos tirar proveito da promessa? Tudo depende do lado em que estamos. Estamos vivendo uma vida com Deus ou estamos longe de Deus? Deus não tem tido muita importância. Eu vejo que muitas vezes nessa situação que nós estamos vivendo, as pessoas, muitas vezes a gente escuta, né?
daqui de casa, os carros passando com seus volumes altos em músicas horríveis, pessoas fazendo festas e não se preocupando, né? Mas que a igreja esteja se curvando e se dobrando, buscando a Deus. Então precisamos ver, estamos com Deus? Estamos em obediência, estamos vivendo uma vida com Deus, estamos agradando o coração de Deus. Precisamos estar atentos. A palavra de Deus diz que nós não devemos extinguir, eliminar o Espírito Santo que está em nós, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, tem sentimentos. Ele nos conhece e sabe qual é a intenção do nosso coração. Ele conhece a nossa fidelidade muito mais do que nós. Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 9, diz para nós assim: andando nos meus estatutos, né? Diz o profeta, Deus falando através do seu profeta, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Eu grifei bem alto, viverá. Andando nos meus estatutos, nos meus ensinamentos, nas minhas ordenanças, nos meus mandamentos, guardando os meus juízos, fazendo o que é certo, o que é perfeito diante de Deus, tendo uma vida justa, correta diante de Deus, não se envolvendo com o pecado, não se contaminando com o pecado, né? E ele diz, procedendo segundo a minha vontade, aonde entra, eu estou agradando a Deus? Eu estou agradando com a minha maneira de viver, com os sentimentos que eu tenho dentro do meu coração? Eu tenho agradado ao meu Deus? Eu tenho feito com que o Espírito se alegre dentro de mim? Aí ele diz, se você está assim, o tal justo, você que se torna um justo com esse tipo de vida, certamente viverá. Agora, esse viverá não é simplesmente aqui na terra, não. É o viverá eternamente. É a vida após a morte. É os céus. É o paraíso. É o paraíso. Muitas vezes a gente acha, o Senhor vai nos dar vida aqui na... Não. É aqui na terra uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, uma vida do Senhor poder cumprir as suas promessas, mas é uma vida dele cumprir a palavra que Jesus diz, eu estou indo e vou preparar lugar para que aonde eu estiver vocês estejam comigo bem. É a promessa da vida eterna. Aqui o viverá tem esses dois significados, viverá bem aqui, viver bem aqui e estar lá com ele no paraíso. Então, para a gente poder entender melhor, né, esse versículo, a legalização das nossas vidas está sobre a constituição de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e na obra da cruz. Na cruz, Jesus conquistou todas as promessas de Deus para aqueles que creem nele. Na cruz, Jesus diz, está feito, Pai, está consumado, está tudo feito. O Senhor pode agir na vida de todos aqueles que creem no seu nome, de todos aqueles que de livre e espontânea vontade têm vivido uma vida de justiça diante de ti, de obediência. Então, a gente sabe que cada país tem as suas legislações, cada país tem as suas leis, e nós sabemos que quando desobedecemos as leis do nosso país, não é verdade? Quando você passa o farol vermelho, quando você não obedece às leis do trânsito, quando você não obedece às leis do governo, não paga os seus tributos aí, que são os absurdos, mas temos que fazer isso. Quando desobedecemos às leis, quando agimos errado, quando roubamos, quando matamos, nós sofremos as consequências do nosso erro, não é verdade? É preso, é multado, tiram a carta da gente, você fica sem carta e tantas outras coisas que poderíamos estar falando. Então eu quero dizer para vocês também que nós temos que obedecer rigorosamente, muitos falham e não estão nem aí, falham simplesmente e não estão preocupados, mas vai chegar um momento em que a consequência vai vir. Outros ainda vivem totalmente à margem da lei. Nós sabemos muito bem disso. Está aí na televisão toda hora as notícias chegando.
O reino de Deus também é feito sobre leis e ordens. Existem leis e ordens. E a palavra de Deus nos ensina todas elas. E através das pregações que vocês têm ouvido bastante sobre as leis. Eu estou falando para vocês algumas agora, né, de como nós devemos viver em obediência à palavra de Deus, fugindo do pecado, fugindo do que é ruim, né, sendo fiel a Deus, né, para que Deus possa nos abençoar. Muitas vezes temos medo de perder o emprego, mas não temos tido fidelidade com os nossos dízimos, não é verdade? Então, como que Deus vai poder te abençoar se você não está mantendo a tua fidelidade para com Ele? Temos vivido uma vida tão errada, promíscua, fazendo tantas coisas erradas, desobedecendo aos mandamentos de Deus, não é verdade? E queremos a bênção de Deus. E Deus não vai estar, Deus não tem nada a ver com o pecado. Deus tem a ver com o pecador, para salvar, mas Ele não tem nada a ver com o pecado. Ele nos ensina para nós obedecermos. Então vamos lá, vamos em frente aqui. Tem algumas coisas ainda para falar com você, né? Já. Então, queridos, o reino de Deus tem também suas leis. O reino de Deus também tem suas constituições que precisam ser obedecidas, né? O reino de Deus, no Salmo 89, versículo 14, o Senhor nos diz assim: pois o trono de Deus é justiça e juízo, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. O reino de Deus, o trono de Deus, é justiça e juízo, misericórdia e verdade. É a maneira que Deus vai estar agindo sempre com aqueles que obedecem e os que não obedecem. Para os que obedecem, tem juízo, justiça, misericórdia e verdade. Os que não obedecem não vão poder usufruir da justiça, do juízo, da misericórdia de Deus. Então, queridos, o que o Espírito Santo está nos orientando é que precisamos andar pelo caminho da justiça, em meio das veredas do juízo de Deus. Só então temos de fato o direito de chegarmos diante dele e falarmos com ele, dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos as suas misericórdias e dizer para ele: Senhor, eu preciso do teu agir, eu preciso que o Senhor entre em certas áreas da minha vida, livra-nos deste mal, livra-nos da situação que nós temos vivido. Então, quando eu estou tendo uma vida verdadeira com Deus, eu posso, o caminho está aberto. A palavra de Deus diz que quando Jesus lá na cruz morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós temos acesso direto à sala do trono, ao lugar santo dos santos, e nós falamos diretamente com Ele. E Jesus Cristo, nosso eterno intercessor, está ali diante do Pai, levando as nossas orações, os nossos pedidos, e clamando a Ele: olha, Pai, tem misericórdia dos meus filhos. Olha o que eles estão enfrentando. Atende o pedido da Maria, atende o pedido da Grazi, atende o pedido do Luiz, atende o pedido da Simone, da Silvana, atende o pedido da Daniela, da Rose, da Tei, né? Atende o pedido de cada um deles, que estão aí, da Marcela, atende o pedido deles. Ouve, eles têm sido sinceros. Olha o coração, olha as intenções do coração deles. Eles são falhos, eles até mesmo muitas vezes, Deus, entristecem, mas eles estão aí prontos a se arrepender e a pedir perdão e a ajustar as suas vidas. Então é isso que o Espírito Santo está nos orientando, né? Salmos 66, 18 diz para a gente assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, diz Davi. Davi está falando para a gente aqui: se ele desse atenção, se ele se envolvesse, como eu acabei de falar, com a iniquidade, se ele deixasse que o pecado ficasse no coração dele, tanto é que quando Davi pecou, quando ele permitiu ali, que ele cobiçou a mulher de Urias, e ele pecou, Davi orou, se vestiu de saco, se cobriu de cinza, clamou, pediu a Deus, mas Deus não pôde salvar o filho que Davi teve com Betsabá. Mas Davi depois se arrependeu, pediu misericórdia, porque Deus o lavasse com isopo, que devolvesse a ele a alegria da salvação, e se tornou um homem segundo o coração de Deus.
A gente erra, a gente peca, mas a gente tem toda a orientação do Espírito Santo para o arrependimento, para pedirmos perdão. Se for necessário pedir perdão a Deus, mas se for necessário pedir perdão a alguém, faça isso. Faça isso enquanto é tempo, enquanto temos vida, enquanto estamos vivendo, vamos fazer isso. Então, não deixe a iniquidade tomar conta do teu coração. Não deixe o pecado armazenado no teu coração. Não deixe as ervas daninhas sufocar o Espírito Santo, porque muitas vezes o Espírito Santo está tão sufocado por tantas coisas que ele não pode agir. Não esquece, a palavra diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E quando eu guardo no meu coração mágoa, rancor, ódio, e qualquer outro sentimento contrário, eu estou sufocando o Espírito Santo de Deus. Então, todas as bem-aventuranças, né? Todas as bem-aventuranças que Deus deixou para nós foram legitimadas através da morte de Cristo na cruz, o Calvário. São heranças eternas para todos aqueles que obedecem às leis, às determinações, né? Às ordenanças, né? Que Deus deixou na sua palavra. Quando nós obedecemos às suas leis e faz dessas leis um escudo para nos proteger, Deus pode agir em nosso favor. Porque Deus diz que nós morremos e estamos escondidos com Cristo em Deus, e o diabo não tem poder para tocar nas nossas vidas. Ele não tem poder, ele não tem esse poder quando nós estamos escondidos com Cristo em Deus. E nós podemos fugir do pecado, nós podemos cair fora, né, do pecado. Salmo 119, 142 diz para nós: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é verdade. E é nessa justiça que nós temos que conhecer e confiar. Conhecendo, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e confiar que ela é verdadeira. Salmo 119, 142. Então, aquele que procura fazer a vontade de Deus, aquele que tem por legitimidade o direito, né? Aquele que procura fazer a vontade de Deus, tem por legitimidade o direito de comer o melhor que há dessa terra. Tem o direito de viver as promessas de Deus, de verem essas promessas sendo cumpridas na sua vida, sendo fortalecido a cada dia, a cada manhã, o Senhor se renovando em nós, através do seu Espírito Santo que está em nós. Provérbios 8:18, riquezas e honras estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Oh, papai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Que coisa linda essa promessa de Deus para as nossas vidas, de Provérbios 8:18. Riquezas e honras estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Nada há de nos faltar. Nada há de nos faltar. Confia nisso. Confia nisso. Vamos tirar do temor de dentro de nós. Vamos tirar esse temor que ultrapassa os limites da normalidade do ser humano. Vamos tirar de nós, vamos pôr dentro de nós a paz e a convicção de que tem um Deus cuidando de nós, Deus único e verdadeiro. Então, com base nisso, só podemos pedir alguma coisa a Deus se estivermos fazendo a sua vontade e andarmos em obediência à sua voz. Mais um mandamento, mais uma orientação, mais uma ordenança, em nome de Jesus. Só então podemos utilizar a sua palavra como argumento de autoridade, pois está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. Né, pastor Marcos? O senhor que gosta bastante disso, Marlino. Está lá em Deuteronômio 22, 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do teu Deus. Teu Deus está falando com você. Se você estiver ouvindo e pôr em prática, todas as bênçãos que estão na palavra de Deus vão vir sobre nós. Recebe isso. Recebe isso, é uma promessa de Deus sobre a tua vida. Então, tudo que aprendemos, tudo que vemos, tudo que está à nossa volta, precisamos priorizar rigorosamente e obedecer a Deus. De tudo o que se tem ouvido, o fim é
tudo que nós temos ouvido, o fim está lá em Eclesiastes 12:13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem e mulher que confia e crê nesse Deus. Então, assim, quando nos prostramos diante do Senhor, antes mesmo de abrirmos nossa boca, porque Deus sabe de tudo antes que pedimos ou pensamos, a bênção que estamos querendo e precisando já estarão reservadas para nós. Basta apenas pegá-las, porque tudo que está escrito já foi registrado e não pode ser anulado, como nós vimos ali, quando Balaão falou com Balaque. Quando Deus abençoa, ninguém pode tirar a bênção de Deus sobre a vida do seu povo, sobre a vida de uma pessoa. Então ninguém pode tirar a bênção de Deus sobre a tua vida se você estiver dentro das promessas, das ordenanças de Deus, de uma vida com Deus. Para irmos encerrando, concluindo esta palavra, Deus não pode mentir, Deus não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13 diz para nós assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar mesmo. Deus não pode negar assim, o que ele é, ele é. Ele não tem sombra de variações. Ele é Deus que criou os céus e a terra com a sua palavra. Quando ele diz, faça o céu, coloque as estrelas, o Vanderlei ontem falava que Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. Deus criou cada plantinha. E eu fiquei analisando cada relva, cada minúscula plantinha. Foi Deus quem fez e não se cansou. E Deus nunca se cansa. E Deus nunca vai se cansar de te abençoar, de suprir as suas necessidades, de atender o teu clamor, de saber o que está no teu coração. Se o teu coração estiver ligado nele e não houver nada que impeça, Deus vai estar sempre agindo em teu favor. Muitas vezes as pessoas ficam tranquilas porque tem muito dinheiro no banco, mas falta paz, falta alegria, falta saúde, né? Outros têm saúde, têm paz, mas muitas vezes está faltando alguma coisa. Não se fie naquilo que você tem. Não se fie naquilo que você tem, porque o que você tem você pode perder. Confie em Deus, porque em Deus você só pode ganhar aqui e a vida eterna que o Senhor nos oferece. Amém? Então, queridos, concluindo, a sua palavra tem tanto peso que deu origem ao universo. Ouvindo e seguindo o que ele manda, você alcançará muito mais do que precisa. Vai além de ter abastança na terra, terá vida eterna nos céus. Se você andar corretamente diante de Deus, fazendo a vontade dele, ele realizará o que você deseja. E eu encerro com Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Que diz para nós assim, 3:20, diz para nós assim: agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. A ele seja dada a glória para todos sempre, por todas as gerações, na igreja, por meio de Jesus Cristo. Amém. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. Eu deixo essa palavra para o teu coração. Quero orar com você para que Deus perdoe os nossos pecados. Se houver qualquer coisa no nosso coração que possa vir a estar impedindo Deus de poder se manifestar em nossas vidas. Se você está confiando naquilo que você tem na sua vida, então se arrependa e passe a confiar em Deus. Passe a confiar em Deus, porque as coisas acontecem como nós acabamos de ver. A gente sempre falou que as coisas vêm sobre nós de repente. Acabou de acontecer algo que eu creio que a humanidade inteira viu, que é num piscar de olhos. Num piscar de olhos tudo chegou, num piscar de olhos tudo aconteceu. Então eu quero orar junto com você, ore junto comigo.
E se você tiver que se arrepender de algo, se arrependa. Se você tiver que entregar a sua vida para Jesus, se você nunca o fez, entregue a sua vida para Jesus, para que Deus possa, porque a palavra de Deus é bem clara. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário que entreguemos nossa vida para Jesus. É necessário que tenhamos uma vida diante dele, com um coração sincero, totalmente envolvido com o poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor. O Senhor nos orientou, o Senhor nos mostrou como devemos viver, Pai. E eu quero clamar agora a tua misericórdia, Pai. Quero clamar o teu perdão, Paizinho. Perdoa-nos, ó Pai, se temos sufocado o teu Espírito Santo dentro de nós, através muitas vezes de coisas que temos deixado entrar no nosso coração. Nesta noite, Pai, entra com o teu poder e tira de dentro de nós, arranca de dentro de nós toda a erva daninha, Paizinho. Toda a erva daninha, tudo aquilo que está sufocando o teu espírito, muitas vezes até mesmo extinguindo, Paizinho. Tira de nós, Pai, limpa-nos, purifica-nos, toca-nos com a brasa do altar, como o Senhor tocou os lábios de Isaías. Toca-nos para nos purificar. Nos purifica de toda iniquidade. Nos purifica de todo pecado. Tira de nós toda malícia, toda incredulidade, Senhor. Toda dúvida, Pai. Todo medo, Paizinho. Todo rancor, toda mágoa. Arranca de dentro de nós todo sentimento humano que vai além daquilo, Senhor, que é normal de um ser humano, Pai. Arranca dentro de nós, Pai, tudo que não tem nada a ver contigo, para que o Senhor possa vir fazer morada, como está escrito no livro de Apocalipse, Paizinho, capítulo 20, 2:20, Paizinho, que o Senhor bate a porta está trancada pelo lado de dentro, nós precisamos abrir. É necessário que o ser humano abra a porta. Jesus está batendo a porta de muitas pessoas, de muitos lares. Jesus está batendo como bateu na minha porta há 47 anos atrás e eu abri. E eu abri, Senhor. Oh, glória a Deus, eu abri a minha porta e Ele veio. E Ele entrou, Ele fez morada e Ele tem ceado comigo como é a tua promessa. É promessa dEle, Pai, que Ele entra, faz morada e se alimenta conosco, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela salvação. Muito obrigada pelas tuas promessas cumpridas na minha vida, na casa, na minha família, Senhor. Na igreja, comunidade Caminho da Paz, os testemunhos que têm chegado até nós ali, Senhor, do teu agir, mesmo em esse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas testemunhando que o Senhor está agindo, que o Senhor está fazendo. Eu quero te louvar. Senhor, continue operando, continue agindo, cuida da tua igreja, cuida do teu povo, Pai, cuida, Senhor, não somente da comunidade, mas cuida de todo o teu povo na face da terra, Senhor, todos que se curvam diante de ti e te reconhecem como o único Deus, todos aqueles que creem na obra da cruz, Pai, e têm o sangue de Jesus aspergido sobre suas vidas, Pai, em nome de Jesus, Paizinho, em nome de Jesus, livra-nos de todo o mal, Senhor. Guarda-nos, ó Pai, Senhor, e as famílias que estão passando por dificuldade, por um momento difícil, Senhor, como a família do pastor Marcos, ó Deus, Marcos da CIP, Senhor, que o Senhor esteja guardando, abençoando, suprindo, trazendo consolo, trazendo refrigério, Pai. Eu abençoo a casa do teu filho, Pai, e todos aqueles, nós estamos vivendo um momento de tristeza, de separação, mas, Pai, em breve nós vamos estar juntos, porque ele era teu filho, Pai. Ele é teu filho, Pai. Então, Senhor, o Senhor esteja nos abençoando, guardando a cada um de nós, suprindo todas as nossas necessidades. Nos ajude, Pai. Espírito Santo, que nos orienta, que nos dirige, que nos mostra o caminho certo, como diz a tua palavra, aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Espírito Santo, tenha toda a liberdade nas nossas vidas, para nos capacitar a vivermos uma vida com Deus, que agrade o coração de Deus, que agrade ao teu coração, em nome de Jesus. Abençoa teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. E o tempo passa, e já se foi 1 hora de estarmos juntos. Que bom.
Quero louvar a Deus por tudo. Quero dizer a vocês que nós estamos trabalhando numa campanha. Estamos trabalhando numa campanha, né? Ação solidária. Vai valer a pena. Com pessoas necessitadas, com pessoas que estão precisando de uma ajuda, de uma cesta básica. Logo depois que eu terminar aqui, o André, que está cuidando disso junto com outros irmãos lá da comunidade, ele vai estar passando para vocês o endereço pelo qual vocês devem fazer a sua doação. Nosso propósito é 100 cestas básicas, nós já temos mais ou menos umas 30, precisamos que vocês estejam cooperando conosco, né? Nós estamos fazendo com muito carinho, com muita dedicação, ajudando as pessoas necessitadas. Ao povo da igreja, ao povo da comunidade Caminho da Paz, se você estiver precisando de alguma coisa, entre no meu particular, fale comigo, tá? Fale com o André, converse com a gente. Nós estamos aqui para estar juntos, em nome de Jesus, na medida do possível, para que nada falte a ninguém. Tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Também lembrando vocês que a nossa ceia do Senhor, vai ser agora, no próximo domingo. Prepare tudo, prepare o pão, prepare o suco da vide, prepare o suco de uva aí, né? Para nós estarmos juntos ceando. Eu vou estar com vocês nesse domingo, para nós estarmos ceando juntos, tá bom, queridos? Como foi da última vez. Quero também dizer que já, quando terminarmos, essa palavra vai para o YouTube e fica também no Facebook, para vocês passarem para outras pessoas, para vocês estarem divulgando essa palavra de Deus ao coração de outras pessoas. Quero louvar a Deus pelo dizimista, né, pela vida dos dizimistas que têm sido fiéis. E quero orar agradecendo e logo depois oro pelo Brasil e encerro este nosso culto desta noite em nome de Jesus, Pai. Tá bom, queridos? Quero agradecer a todos vocês, em nome de Jesus, Pai. Continua abençoando, Pai, os dizimistas, os ofertantes. Abençoa esses que estão cooperando conosco nesta campanha, Senhor. Que nós possamos chegar no nosso alvo de 100 cestas, ó Pai, para estarmos entregando às pessoas que estão passando por um momento difícil. Estamos fazendo isso, Pai, com a certeza que estamos agradando o Teu coração. E eu oro, Senhor, e consagro diante de Ti o dízimo e o dizimista, a oferta e o ofertante. Que o Senhor esteja abençoando cada um, operando milagres em tempos de dificuldade, em tempos, Pai, em que só se fale de coisas ruins. Que os Teus filhos possam testemunhar que o Senhor tem operado milagres e maravilhas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Também quero nesta oração, Senhor, abençoar o nosso Brasil. Abençoar a nossa terra. Eu tenho declarado, Senhor, salve o Brasil. Salve o Brasil, salve o Brasil da idolatria, da corrupção. Salve o Brasil desse vírus. Salve o Brasil da descrença, Pai. Salve o nosso Brasil. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, dos nossos governantes, do nosso presidente, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oramos pelo nosso presidente, abençoando a vida dele, pedindo que o Senhor dê a ele sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, Pai, como eu tenho dito, aqueles que têm um coração sincero em realmente estar cuidando do Brasil, abençoa e guarda. Mas aqueles que estão pensando só nele, só naquilo que eles querem, Pai, só em projeção, que o Senhor põe por terra, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a todos os teus filhos na face da terra. Que a tua bênção seja sobre nós, porque o Senhor é o nosso pastor e o Senhor estará sempre conosco, Pai. Que o teu amor, a tua misericórdia, a tua infinita graça seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até domingo, em nome de Jesus.